Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este portal aqui. Quem vos fala é a Valentina, sua sacerdotiva, a sua papisa. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre sombras, sobre esses aspectos trevosos de nós mesmos, esse lugar inconsciente que por vezes sobe à superfície, né? Vem como uma ebulição disparado por algum gatilho emocional, por alguma questão que estava nos causando pressão, que estava nos causando um descontentamento, uma desconexão com uma relação, com alguma situação. E a gente, por vezes, cai nessas respostas automáticas, cai nesses comportamentos que não são o nosso aspecto mais elevado, que vem desse lugar de resposta impulsiva, de uma de uma resposta automática que vem de um comportamento passado baseado num trauma, em alguma questão mal resolvida com a gente. E eu tirei umas cartas desde ontem. Tirei umas cartas ontem, tirei mais uma carta hoje para essa questão. Saiu aqui o diabo seguido do 3 de ouros. E repara nessa escuridão dessas duas cartas. Esse preto tá falando sobre o nosso mundo interior, sobre aqueles aspectos de nós que não são vistos nos primeiros olhares, né? Eles não estão aqui na superfície, mas por vezes eles se manifestam como impulsos, como comportamentos negativos, né? Mas eles não são só isso. A gente não pode olhar para as nossas sombras apenas como algo negativo, como algo pejorativo, como algo a ser eliminado, sabe? Desse lugar de julgamento, de repressão. Sabe, toda vez que vem esses comportamentos à tona e a gente se percebe aí, né, por vezes acorrentado em maus hábitos, em apegos com certas questões na nossa vida, com certas identidades, certos vícios. E aqui pode ser vício de pensamento, de comportamento mesmo, né? Que a gente sabe, às vezes a gente tem consciência que determinado padrão de comportamento, de ciclo negativo, vem desde lá da nossa infância, né? E por vezes a gente acha que curou já aquele aspecto e a vida nos traz uma circunstância similar e aquele comportamento vem à tona, né? A gente passa a reviver aquela versão de nós que a gente achava que estava lá morta e enterrada. E tudo bem, sabe? Tudo bem, sabe? Tu consegue se olhar com amor, tu consegue se acolher, se amar incondicionalmente, mesmo quando tu age nesses aspectos aqui, que tu sabe que não são os teus mais elevados, que tu sabe que tem ali defeitos, né? Que tu não agiu na melhor das intenções, por vezes com circunstâncias negativas, ou que tu tá estressado, tá se sentindo pressionado, que tu fica intolerante, que tu não age pautado naquele amor incondicional pelo outro. Por vezes tu age como se tu fosse um inimigo da outra pessoa, né? Ou tu vê na outra pessoa um inimigo, tu vê uma situação contrária, oposta a ti, e tu se manifesta assim, tu acaba esquecendo eventualmente que tu vive além da dualidade, que ter um comportamento negativo, espelhar isso pro outro, ferir a outra pessoa, por vezes, é algo que vai te ferir também. E por vezes tu não agiu por mal, tu só agiu sem pensar, né? Agiu desse aspecto inconsciente. E aqui no Três de Ouros a gente tem essas figuras que estão trabalhando aí para construir esse templo. E essas figuras são aspectos de nós mesmos que estão trabalhando para erigir esse templo que é interno, que é o nosso santuário interior. Então, para essas figuras trabalharem em conjunto, em harmonia, certo? Trabalhando em
prol de um objetivo em comum, primeiro de tudo, a gente precisa fazer as pazes com esses aspectos aqui. A gente precisa acolher todas as nossas versões, mesmo as que estão mais feridas, mesmo as que são mais sombrias, que ficaram muito tempo na escuridão. Se elas estão ali ainda, certo? Por vezes tu acha que já passou, sabe? Que tu já curou, que tu já integrou um aspecto de ti, e daí vem uma situação no teu agora que te mostra que aquela figura, que aquela sombra veio à superfície de novo, sabe? Não se julgue. Não se critique, não se menospreze, não seja tão cruel consigo mesmo, sabe? A cura é um processo em espiral, não é linear. Por mais que a gente queira se sentir curado, sabe? Por vezes esses comportamentos vêm à tona, essas versões se mostram de novo. E elas se mostram porque elas querem ser vistas, curadas, amadas. Então, sabe? Não seja tão cruel contigo, sabe? Não seja tão dura contigo mesma. Vai lá e afaga aquelas versões tuas, sabe? Vai lá e demonstra amor. Tá tudo bem, eu não sou perfeita. Nenhum de nós é perfeito. Mas sabe o que importa para Deus? É a nossa pureza, a pureza do nosso coração, das nossas intenções. Se tu te percebe agindo assim nesses lugares de sombra, não agindo com a melhor das tuas intenções, tu nota isso. Isso já é um grande passo, tu tem consciência de quando tu age assim, que tu não agiu no teu melhor, né? Tu não agiu nesse teu lado luminoso, elevado. E tudo bem, tu é humano, tá tudo bem tu errar, sabe? Toda vez que tu reconhece um erro, que tu reconhece que tu agiu dessa forma e tu tem ali uma sinceridade e tu vai assim e te conecta com o divino e reconhece que tu errou, que tu agiu desse lugar de sombra e tu pede perdão com um sincero arrependimento pro divino, pra Deus, pra ti mesmo, sabe? Nesse lugar de vulnerabilidade, de abertura emocional, de sinceridade. O Pai te perdoa na hora, sabe? Ele vê o teu esforço, ele vê todo esse processo, esse trabalho duro de cura interior que às vezes as pessoas não percebem. Ele tá vendo as tuas batalhas, ele tá vendo as tuas lutas, o teu esforço em ser melhor todos os dias, de procurar ser luz, de procurar ter compaixão e empatia. E por vezes a gente não consegue, tudo bem, sabe? Tenha empatia por ti, tenha compaixão por ti mesmo. Tá tudo bem, tem dias que a gente não consegue mesmo. E aí, na sequência, saiu o 9 de paus e a carta da força invertida. Esse guerreiro ferido aqui que já passou por tanta coisa, já teve tantas batalhas duras nessa vida, tantas circunstâncias adversas e mesmo assim, tu se manteve de pé, tu não desistiu. E isso é o teu livre-arbítrio, é a tua escolha, é a tua resiliência, a tua força, a tua perseverança. Tu escolheu seguir em frente, tu escolheu erguer a cabeça e se manter firme no teu propósito, na tua jornada. Tu poderia ter escolhido se encolher num canto, chorar, se sentir vítima do mundo, sabe? Como se todas aquelas circunstâncias realmente estivessem ali para planejar, para te derrubar. E não, tu foi adiante, tu foi além. Tu percebeu os teus limites? Por mais que tu tivesse cansado, às vezes repleto de um cansaço, de uma falta de força, de ânimo para seguir adiante. Por vezes a gente vê assim que é luta após luta após luta e a gente pensa, será que isso vai me levar a algum lugar? Em algum dia que eu vou ter mais paz, que eu vou ter mais serenidade, porque a gente se sente esse guerreiro ferido aqui. Por vezes a gente não vê ainda os resultados que a gente espera,
de todo o nosso esforço. E a gente se sente sem forças para continuar, e daí a gente se volta para Deus, sabe? Se volta nesse lugar de sinceridade e conversa, sabe? Pai, tu vê as minhas batalhas, tu vê o meu esforço, por favor, continua me dando essa motivação, esse ânimo, continua me dando fé, continua me dando esperança. Eu preciso ir adiante nessa missão. E tu tem o teu livre-arbítrio, e tu tem essa conexão direta e 100% disponível, gratuita, o tempo inteiro que tu quiser para se conectar com o divino, com os teus anjos, com teus guias, com teus ancestrais, com o que for a força superior que tu acredite, que te dê que seja essa rocha na tua vida, que te dê fé, que te dê esperança, que te dê força, que te dê poder, energia vital, propósito para tu seguir adiante. E às vezes tá tudo bem que a gente não consegue agir nesse lugar de gentileza, de suavidade, de delicadeza, nem conosco, nem com os outros, sabe? Por vezes a gente tá mesmo estafado, sabe? Reconheça o quão duro tu batalha, o quão duro tu tem te empenhado nesse processo interno. A gente passou aí desde o início desse ano, muitas mudanças, muitas ativações energéticas, e tudo isso nosso corpo está processando. Nosso corpo vem processando nos últimos meses anos e anos de traumas, décadas de traumas que a gente carrega no nosso DNA, do nosso DNA, da nossa linhagem ancestral. Então é muita densidade, é muita emoção estocada, acumulada, que o nosso corpo está aprendendo a mover essa energia, liberar essa energia, sutilizar a nossa energia. Então reconheça que é um trabalho aqui, ó, muito árduo e invisível, é um trabalho energético. E tu tem dado o teu melhor. Então, por mais que às vezes tu se sinta derrotado, se sinta ferido, reconheça o quão longe tu já foi, sabe? Por vezes tu não tem ninguém pra te dar um abraço, um beijo, te dizer o quão orgulhoso tá de ti. Eu tô te dizendo isso aqui, se sinta abraçado, se sinta muito amado. E sinta, eu te digo, eu tenho muito orgulho de ti. Tu tem sido muito forte, muito corajosa. Tu tem ido muito longe. Olha o quanto tu já evoluiu, olha o quanto tu cresceu em meio a tantas adversidades. Tu te provou capaz, tu te provou forte o suficiente para se elevar acima dessas situações. E por mais que às vezes tu pense que tu perdeu as batalhas, olha o quanto tu se aprimorou nesse processo. Reconhece isso, tá bom? E aí na sequência ainda, a gente tem o Pajem de Espadas que saiu. E o Pajem é essa figura aprendiz que tá aprendendo a lidar com essa espada, com o seu discurso, com a sua mente. E é aquilo, por vezes a gente vai agir a partir de uma infantilidade, a partir de uma imaturidade, né? Agir assim de cabeça quente lá e falar alguma coisa que a gente viu na hora ali, que a gente mal falou e viu que só piorou a situação. Que a gente agiu ali sem pensar, que a gente falou algo, né, aquela energia assim, 5 de espadas, que a gente falou algo negativo, algo que pesou, sabe, que atacou a outra pessoa, e a gente ferir a outra pessoa, a gente tá ferindo nós mesmos, né, a gente é um espelho do outro, o outro é um espelho da gente, né, então é algo que a gente tá aprendendo a manejar essa espada melhor, e quanto mais consciência a gente tem, mais a gente percebe, né? Mais a gente é assim, fica em alerta quando a gente age premeditadamente. E isso não é algo ruim, não é algo que a gente deve ver assim, que nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, tá tudo bem. Tu tá notando,
Tu tá tendo consciência de quando tu age assim e tá se responsabilizando pelos teus atos. Certo? Tu tem essa pureza de coração, tu vai ali e te perdoa, pede perdão, pede que Deus te oriente, te ilumine, que purifique o teu coração da mágoa, do ressentimento, de todo sentimento denso. Que Ele limpe o teu coração. Que tu tá fazendo o melhor trabalho possível com a experiência que tu tem. Com o que tu consegue fazer hoje. Todos os dias tu te empenha, todos os dias tu se esforça para ser um pouco melhor, para ser mais empático, mais compreensivo, ter mais amor por ti mesmo e pelos outros. Não é todos os dias que a gente vence todas as batalhas, mas todos os dias que a gente deita na cama e percebe quando a gente errou, quando a gente acertou, quando a gente teve pureza de coração e agiu com boas intenções, quando a gente foi tomado por uma paixão, por uma raiva, por algum outro sentimento e não agiu desse lugar de coração, agiu pelo ego, agiu pela vontade de se impor, de se provar certo. Toda vez que a gente reconhece isso e pede perdão e pede para ser iluminado, para ter mais consciência, mais discernimento, mais entendimento, mais paciência da próxima vez, a gente tá acertando. A gente tá se refazendo, a gente tá se reconstruindo, a gente tá reformulando a nossa conduta e a nossa perspectiva. E por último saiu o 2 de espadas invertido. Aqui, sabe, a primeira coisa que eu notei dessa figura assim com as espadas é do tipo assim, eu já estou cansada de lutar, não quero mais lutar. Essa luta já é vencida. Essa luta já acabou, não existe mais uma dualidade. Eu quero voltar para a unidade, eu quero voltar pro amor incondicional, eu quero voltar pra consciência crística. Que todos somos um, que a gente não precisa mais lutar um contra o outro, que a gente precisa se unir, que a gente precisa ouvir mais uns aos outros, ser mais atento, ter essa escuta, ter essa abertura para ouvir o outro. E não ficar num conflito interno, externo. Mitigar esses conflitos. Fazer acordos, fazer conciliações. Essa carta fala sobre a conciliação dos opostos. E aqui invertida ela tá falando clareza sobre essas questões que estavam em dúvidas, que estavam trazendo conflito, indecisão. Então é do tipo assim, eu já cansei de lutar. Eu me entrego, Pai, à tua unidade. Eu quero retornar a ser um, eu quero retornar a ser alma, eu não quero ficar aprisionada nas armadilhas do ego que me colocam como pessoa que necessita ter razão, que precisa provar algo para alguém. Eu não quero discutir mais com as pessoas. Eu quero aprender a amá-las e quero aprender a ser amado também, ensinar os outros como ser amado, como ser validado e compreendido, porque é isso que todos nós buscamos. Não é estar certo, é ter conexão, é ser visto, é ser testemunhado, é ser amado, ser compreendido. É disso que o mundo precisa. E eu tô aqui pra te dizer que eu te vejo. Eu te testemunho. Eu estou aqui presente contigo. E no próximo vídeo eu vou trazer uma cura pelo Tantra, pela presença, que vai ser um vídeo que eu vou falar um pouco no início e depois a gente vai ficar em silêncio e eu vou exercitar esse olhar, essa transmissão de energia
através das minhas mãos, através da minha postura, da minha intenção para contigo, tá bom? Eu não vou fazer isso nesse vídeo porque vai ficar muito longo, eu já falei bastante. Mas enfim, se ressoou contigo essa leitura, deixa aí nos comentários um alô, um salve. Eu passei esses dias bem estressada e me sentindo assim bem intolerante, impaciente com os contratempos que eu tive em relação à mudança. Mudou toda a minha rotina, tô ainda sem um espaço para trabalhar e estudar adequadamente, e isso me estressou bastante. E eu senti assim que eu agi mais no lado sombra, sabe? Mais impulsiva, ter um discurso mais cortante. E tá tudo bem, né? Eu me perdoo, eu entrego essas questões pra Deus, peço perdão, me responsabilizo pelas minhas ações. E é isso, eu compartilho contigo aqui, eu sou autêntica, eu não sou perfeita. Eu dou o meu melhor e procuro trazer o melhor aqui, trazer luz, trazer consciência. E isso é a verdade, né? É muito melhor ser verdadeiro do que ficar mirando um ideal inatingível de perfeição. Então, só te lembrando que a pureza do coração é a coisa mais linda que pode existir, tá bom? Te amo. Até a próxima.